grava, né? Eu sou o Zusa, envolvido com a cultura hip hop aqui em Lavras desde 1987. Quando eu tinha meus 10 anos de idade ainda, eu tive meus primeiros contatos, conhecendo através da música que chegou, me identifiquei com a dança, comecei a praticar um pouco da dança no início. Por volta de 93, eu e mais dois amigos meus aqui do bairro, a gente formou um primeiro grupo de dança, 92, se eu não me engano. Depois, em 93, esse grupo de dança a gente passou a cantar rap, formou um grupo de rap, onde foi o primeiro grupo de rap aqui de Lavras, que se chamava MBLC. Eu conheci o movimento do hip hop através do rap, né? Hoje em dia estou ligada, tem os 5 elementos aí, grafite, que aprendi aqui, inclusive no cativeiro do hip hop. MC eu já sou há algum tempo, né? Então o rap eu já tenho um contato mais antigamente, foi meu primeiro contato assim com o hip hop mesmo. A dança eu sou chavadona, é isso, MC de batalha, foda desembolar na cintura, assim. É mais na postura de MC mesmo, brabona. O DJ é nisso, né? Tô aprendendo agora aí também com o Zusa, aqui no cativeiro também. E o conhecimento, que é um pilar forte aí do hip hop também, que eu tô buscando, acho que desde que eu nasci, na real, né? Eu cheguei aqui em Lavras tem 2 anos e já comecei a me envolver. Logo que eu cheguei aqui, na semana seguinte já tava nas batalhas de rima e tal, né? Depois puxei o sarau, que acontece de quarta-feira aqui em Lavras. E assim, não é só o hip hop que tem lá, mas também tem e muito. Até porque é nisso, né? Hip hop, na minha visão, é o coletivo que constrói movimento, principalmente movimento cultural de rua, né? Eu fui professora de português e literatura por 22 anos e eu fiz mestrado em literatura. E na época o meu objetivo era fazer uma dissertação para a conclusão do mestrado sobre a cultura da cidade. Fui conversar com o Zusa e ele me apresentou, né, o movimento daqui, e a partir da conversa que eu tive com ele, eu comecei a escrever e a pesquisar. E o tema da minha pesquisa era "O global se torna local". O que era o global? Eu comecei a analisar a história do hip hop a partir do surgimento, que foi na década de 70 em Nova York. O primeiro movimento vem, né, como o break, que era a dança, e ao analisar os movimentos da dança, a gente observa que ela é um manifesto. É como se a pessoa sentisse no chão, né, o racismo faz isso, a gente joga a pessoa no chão, e a dança meio que representa essa força que a pessoa tem para vencer as barreiras desse racismo e estar à frente daquilo que cega, daquilo que fere o sentimento da pessoa. Em seguida vem o grafismo, né? O grafismo também não foi diferente. Foi uma forma de entrar em um lugar que era proibido a raça, chegar lá e pintar a parede. Você me proibiu de entrar, quando você saiu, eu entrei. Depois que eu comecei a organizar o evento que não tinha o grafite, eu fui e fiz o grafite pela primeira vez para poder representar o elemento grafite. Eu lembro que eu fiz um grafite com 3 latinhas, sem saber, sem ter o conhecimento de como realizar o grafite. Eu fiz um grafite com o nome do meu grupo e coloquei na frente dos tocadiscos para representar o elemento grafite. O que vem a ser a música? A música, para o movimento cultural, ela deveria ser, né, algo que apresentasse de fato a história de como é a vida na periferia. Então eles queriam apresentar a sua vida, a sua forma de viver, os seus problemas e às vezes a ausência de solução para a cidade como um todo. Ou seja, eu existo, eu penso, eu preciso, eu quero que você me veja, eu quero que vocês me vejam, né, como alguém que tem algo bacana para ser mostrado. Daí vem o MC, que seria o movimento consciente. E para mim o hip hop é isso, acho que por isso que ele sempre está presente, seja em sarau, batalha, enquanto você está pichando teu nome na rua, enquanto você vai conversar com a galera de uma comunidade, de uma escola, enfim. Acho que tem como o hip hop levar tanto elemento junto de conhecimento e de interesse para esse desenvolvimento, sabe? Quando a gente fez esse primeiro evento na praça, o primeiro hip hop na praça, foi quando a gente começou a criar a união dentro da cidade, meu.
Que eu me lembro que, eu até costumo comparar, que foi meio parecido com quando surgiu lá em Nova York, que teve uma cena que o África Bambaataa teve que juntar a galera, as lideranças das gangues daquela época para poder apaziguar a turma, porque estava começando a brotar a cultura hip hop e ele foi colocar a consciência na galera de que ao invés das gangues ficar tretando uma com a outra, de ver quem mata mais a outra gangue, para os caras disputar na arte. E esse bagulho foi um lance que começou a gerar união entre a galera que era inimiga. E isso aconteceu aqui. Eu me lembro que eu juntei a galera num dia, numa tarde, e a gente fez uma reunião na quadra da Nova Lavras, onde é a escola de samba ali no bairro Nova Lavras, no Morro da Nova Lavras. E aí eu pus essa galera dentro da quadra lá pra gente trocar uma ideia, chamei eles na ideia, expliquei sobre o que a gente estava fazendo, que aquilo fazia parte de um algo maior, né? Que não era só uma curtição momentânea. Então, enquanto todo mundo queria, né, a sociedade como um todo queria esconder atrás de um muro, as pessoas que estão depois do muro querem derrubar esse muro de forma pacífica e mostrar tudo aquilo que eles são como elementos intelectuais, né? E o que é rico em tudo isso? É de fato o intelecto, né? Não é pela força, não é pela violência que a pessoa vai ser inserida no meio social, mas é por aquilo que ela é como pessoa humana. E na minha visão, o hip hop ajudou muito nisso. Ele ajudou muito, né? Hoje a gente vê que é um movimento forte. Eu torço que a galera continue fazendo arte legítima, tá ligado? Tanto na produção das suas batidas, como na escrita das suas letras, na produção dos seus grafites, maneira de estar tocando, estar buscando sempre assim, a evolução, mas mantendo a sua essência, não esquecendo das raízes da cultura hip hop, para não transformar essa numa cultura diferente do que a gente conhece, que é a cultura do propósito que foi criado e tal. Assim como o Zusa disse, né, que é distanciar tão somente e permitir que o financeiro tome conta disso, porque o movimento ele não pode ser um movimento individual, ele precisa ser um movimento coletivo. Eu não posso querer mudar a minha realidade, só minha. Eu preciso querer, através da arte, mudar a realidade do meu grupo, o grupo a que eu estou inserido. O que eu vejo de solução para isso? É que a educação coloque nas escolas um estudo da cultura como cultura de fato. Não apenas como movimento, mas um elemento cultural, assim como a gente estuda Tarsila do Amaral, assim como a gente estuda Carlos Drummond de Andrade, que a gente possa estudar também músicas, letras, né, de MCs que são famosos, que escrevem bem, e que a partir da leitura dessas letras sejam ensinadas e que se leve a análise dessas letras às pessoas como um todo, do que essa sociedade precisa. A sociedade precisa de quê? De igualdade, né? E nós sabemos que a desigualdade gera violência. Naquela época a cultura não era apresentada para a cidade, não era tão conhecida mundialmente como é hoje, e eu quis abrir as portas do Gammon para eles, né? Eu quis mostrar o lindo, aquilo que eles faziam. E o primeiro eu levei, acho que foi o Gladson lá no Kemper, e foi muito interessante aquele dia, porque me marcou muito uma das crianças que não conseguia entrar e ela começou a tremer muito. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo e ele me disse que estava com medo de entrar no Gammon. E naquele momento eu percebi o tamanho da barreira cultural que havia entre um elemento e o outro. E eu vi o tanto que era importante essa barreira cair. E naquele momento eu trouxe esse menino até mim, eu o abracei e falei, não, esse espaço aqui também é seu. E o levei até a quadra, lá eles dançaram. Ele, à medida que foi dançando, ele foi me olhando de lado e eu fui sentindo segurança. E dali a pouco esse menino, ele rolava no chão, mas ele dançou maravilhosamente bem. E no final, todas as crianças queriam lá conversar com ele, saber quem era ele. Ou seja, ele quebrou aquela muralha que dentro dele estava do preconceito e da divisão entre uma classe e outra. Eu achei muito rico isso e, claro, que é isso que tem que acontecer. A arte é para isso, a cultura é para isso, porque a cultura é dom. É dom. E o dom, ele indifere de poder aquisitivo, de raça, de social. A arte, ela vem de dentro e tudo aquilo que representa a arte apresenta sentimento. E o sentimento é geral.
ele é para todos, né? E eu acho que Lavras é uma cidade de muita sorte por ter tido, né, pessoas que lutaram e que lutam até hoje, né, com unhas e dentes, porque não é fácil, né? A arte não é fácil fazer arte no Brasil. E essas pessoas, né, o Zusa, eu conheci também o Gladson, né, que não desistiram e que insistiram, que estão aí na luta até hoje, né? E eu gostaria muito de ainda ver esses elementos sendo estudados em todas as escolas.